Bom dia, pessoal do terceiro. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, estamos, mas tem alguma coisa Dia, aí, estão me Luciano? ouvindo? Sim. Ok, então. Pessoal, eu acabo de Luciano, tem colocar lá no alguma coisa aí chat um atrapalhando. link Acho para que é o vocês. ventilador, né, não? Eu vou pedir a gentileza que vocês cliquem nesse link para ter acesso à nossa revisão, ok? Então, vocês dão uma clicadinha no link e aparecerão as questões de nossa revisão para que a gente possa começar a fazer a revisão para nosso simulado da semana que vem, que versa sobre dadaísmo. Eu peço desculpas a vocês, devido a problemas no meu computador, no meu não, da minha filha aqui, que meu ainda está no concerto, eu não consigo ouvir vocês. Então, eu peço a gentileza que vocês se comuniquem pelo chat, se for possível, tá? Por favor, então, cliquem aí no link que está à disposição de vocês aí no chat e para acessar a revisão. Além da revisão, eu também coloco um outro link dentro do link para vocês acessarem a apostila que fala sobre dadaísmo. E deixarei essa revisão gabaritada lá na plataforma, na opção aulas anteriores. Tá ok? Dê uma clicadinha aí, eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês acessarem a revisão e nós já começamos a fazer juntos essa revisão.
Ok, gente, vamos começar então a nossa correção. Continuam me ouvindo direitinho? Eu vou colocar as respostas das questões, além de falar, claro, eu vou colocar as respostas das questões aqui no chat também, tá ok? Não se preocupem. Então, vamos começar a nossa revisão. Vamos dar uma olhadinha na primeira pergunta. Deixa eu ver se eu acho aqui a primeira pergunta, meu Deus. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Por que foi criado pelos dadaístas o conceito de não-arte? Pessoal, lembrando vocês aí que o dadaísmo ele tem início após a Primeira Guerra Mundial, onde uma série de intelectuais e artistas, fugindo dos horrores da guerra, foram lá para a Suíça. E chegando na Suíça, eles encontraram uma forte reação dos críticos de arte, dos donos de galeria, à arte vanguardista que esses artistas desempenhavam nas outras nações europeias e agora estavam levando para a Suíça. Mediante a essa reação de críticos de arte e de galerias, dizendo que aquilo era não arte, eles chutaram o pau da barraca, literalmente, e disseram, tudo bem, então se isso é não arte, nós somos não artistas. Então, a resposta para a primeira questão aí seria a que eu vou colocar no chat agora, gente. Ok? Então, a resposta da número 1. Criar o conceito de não-arte como protesto contra o meio artístico, principalmente contra os críticos de arte, donos de galeria, que desejavam criar parâmetros para definir o que era e o que não era arte. Logo, a arte perdeu o seu significado, porque, segundo o artista, o significado está na criatividade, na inovação, né? Então perdeu o significado. A arte perdeu o significado, e se perdeu o seu significado, ganha importância o oposto da arte, que é o não-arte. Então, esse é o conceito de não-arte, por isso que eles valorizavam a não-arte e se passaram a denominar não-artistas. Olha que coisa interessante. Então, isso é uma reação dos artistas da época contra os parâmetros estéticos dessa sociedade. Se essa sociedade considera a arte alguma coisa, essa sociedade que vive em guerra, que é injusta, que estimula o consumismo e por aí vai, então é melhor ser não artista e fazer não arte. Ok? Vamos para número 2. Que elementos incluía a não arte dos dadaístas? Então, que elementos, eles eram não artistas, né? Que elementos incluía a não arte dos dadaístas? Aí a gente vê que a não arte deles era um manifesto, na realidade, de humor, ironia, sarcasmo, irreverência, trocadilhos e utilização de objetos do cotidiano. Vamos colocar, então, a resposta da 2 lá no chat. Então, colocando a resposta da 2 no chat, os elementos que envolviam as obras dos nossos amigos dadaístas é o humor, ironia, sarcasmo, irreverência, trocadilhos e objetos do cotidiano. Tá ok? Gente, lembrando que o dadaísmo, ele é mais que uma arte, ele é um manifesto, uma reação anarquista aos princípios pré-concebidos do que é arte e do que não é arte. Tá ok? Vamos para número 3, então. Número 3. Quem foi o autor do Manifesto Dada de 1918? Nós vamos ver que em 1918, essa, chamar de revolta, né, dos artistas, se transforma numa corrente artística, porque vai ser expresso em um manifesto. E a pergunta quer saber quem foi o autor desse manifesto em 1918, o Manifesto Dada, o Manifesto Dadaísta.
Então, o autor foi Tristan Tzara, foi o autor do Manifesto Dadaísta de 1918. Pessoal, qualquer coisa, se comuniquem pelo chat, porque o meu som está péssimo, às vezes eu não consigo ouvi-los. Então, se for necessário alguma coisa, vocês queiram perguntar alguma coisa, eu peço a gentileza que vocês se manifestem pelo chat, já que o meu som não está muito bom. Então, a resposta da terceira, quem foi o autor do Manifesto Dadaísta de 1918, Tristan Tzara. Ok? Vamos dar uma olhadinha na questão de número 4. Questão de número 4. Entre as principais características do dadaísmo, podemos citar. Então, a questão 4 é as características do movimento dadaísta, das obras do movimento dadaísta. Bom, na apostila, gente, nós temos ali várias características, então, se nós quiséssemos sintetizar, nós poderíamos afirmar que esse movimento tem como características mais comuns os elementos mecânicos, a irreverência, o protesto contra a guerra, o protesto contra o consumismo, contra o capitalismo, o caráter pessimista e irônico, e fazer uso de diversas formas de expressão. Então, esses são os elementos mais comuns, vamos dizer assim, ou os principais, ou as principais características do dadaísmo. Tá ok? Vamos para número 5. O que é um headmate? Nós vimos que o headmate é a utilização de figuras do cotidiano, figuras comuns, que passam batidas pela gente, que a gente nem olha às vezes, ou que está tão acostumado a ter perto de si no cotidiano que nunca pensou em considerar uma obra de arte. Então, o Handmade é uma espécie de nova leitura, uma visão mais artística em cima desses objetos comuns do cotidiano. E os dadaístas pegavam esses objetos comuns e levavam para expor nas galerias de arte. Né? Então, a resposta da número 5, o que é handmade, nós poderíamos colocar expor objetos do cotidiano ou montagens com objetos do cotidiano, como se fossem objetos de arte. Por exemplo, uma latrina, um garfo, né? Fazer uma montagem, botar deixa eu ver, um caixote, em cima do caixote põe um chapéu, e vai tentando fazer uma montagem com esses elementos, tá? Então, isso é o handmade. É fazer uma nova leitura de objetos do cotidiano aos quais a gente está acostumado há muito tempo e não consegue visualizar nada de artístico nos mesmos. Tá bom? Todas as respostas, pessoal, eu estou colocando aqui no chat. Se vocês quiserem copiar ou recortar e copiar depois, fiquem à vontade. Vamos para a sexta questão. A verdadeira arte é anti-arte. Vamos procurar explicar aí essa afirmação. Que afirmação, gente? Deixa eu ver aqui a pergunta. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. A 6.
Só um minutinho, por favor. Deixa eu carregar aqui as perguntas que eu acabei derrubando tudo aqui, meu Deus. Pronto, gente. Então, a pergunta de número 6. A pergunta de número 6 é... Deixa eu achar aqui, meu Deus. Pergunta de número 6. Segundo os dadaístas, qual é a verdadeira arte? Então, segundo os dadaístas, a verdadeira arte é a anti-arte. Né? Então, por que a verdadeira arte é a anti-arte? Né? Porque a arte convencional expressa a realidade expressa a realidade de uma sociedade doente que valoriza a guerra, o consumismo e a exploração do próximo. Então, se a arte convencional surge de uma sociedade tão doente, então ela já deixou de ser arte. E o que se transformou em arte foi a anti-arte. Então, para os dadaístas, a verdadeira arte é a anti-arte. Tá ok? Então, se algo que era bom se tornou muito ruim, ele não pode mais ser tomado como parâmetro. E se torna parâmetro aquilo que lhe faz oposição. É mais ou menos assim que raciocinam os nossos amigos dadaístas aí. Tá ok? A próxima pergunta, a pergunta de número 7, é quem foi o autor da obra Cabeça Mecânica? A obra Cabeça Mecânica foi uma das principais, né, ou mais glorificadas esculturas dadaístas feitas a partir de montagens de objetos do cotidiano. Então, a pergunta quer saber quem foi o autor. Daí a resposta da 7. O autor foi Raul Husman. Ele é o autor dessa obra, tá? Cabeça Mecânica, que nada mais é do que uma montagem de um aglomerado de vários objetos comuns no nosso cotidiano. Pessoal, o importante nós entendermos isso é que o dadaísmo, na realidade, mais que arte, ele é um manifesto, é uma reação anárquica à tentativa de críticos de arte e donos de galeria de determinar o que é e o que não é arte. Então, é uma espécie de reação, um ataque dos artistas, principalmente os vanguardistas europeus, que disseram, tudo bem, se arte é isso que vocês estão dizendo, então, a partir de hoje, nós somos não artistas e faremos a não arte. Né? Então, nós temos que encarar o dadaísmo, claro que ele é um movimento com humor e reverência, cheio de trocadilhos, anárquico, mas ele é um manifesto, uma reação à tentativa dessas pessoas de colocar parâmetros para se definir o que é arte e o que não é arte, quem é um artista, quem é um não artista. Tá certo? E também um raciocínio baseado no caos. Pessoal, o que é raciocínio baseado no caos? É uma conclusão baseada na observação mais crítica de determinada coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês.
Na Idade Média, surgiu um movimento dos luciferandos, um movimento que adorava Lúcifer, vamos dizer assim. Observe que a Idade Média, dominada pela Igreja Católica, ela vai dar origem a um grupo de pessoas que não adora Cristo ou Deus, mas que adora exatamente o inimigo, que é Lúcifer. E o que os luciferandos usavam como tese para adorar o mal? Porque Lúcifer para nós é o mal encarnado, é o inimigo. Então, qual é a tese que eles tinham para adorar o inimigo? A tese é essa. Olha, observa. A Idade Média era cheia de injustiça, fome, peste, né? Se o Deus permite tudo isso, a fome, a peste, a injustiça, observa que isso é um raciocínio tosco e errado, né? Porque quem faz todas essas coisas não é Deus, é o homem. Mas tudo bem, eles pensavam assim, se Deus permite tudo isso, né? Fome, peste, injustiça, então, quem sabe a gente não foi enganado. Quem perdeu aquela batalha nos céus não foi o bom e ganhou o mal. E a gente está achando que o bom é mal e que o mal é bom. Observa, isso são teorias, as avessas, que a gente chama de teorias do caos. Tá? É como se o caos fosse a harmonia e a harmonia fosse o caos. E todo mundo estivesse sendo enganado. Pessoal, cuidado com essas teorias do caos, que geralmente elas soam bonito, mas nos levam sempre à incidência de erros básicos. E a mesma coisa é o dadaísmo. Eu não estou dizendo que o dadaísmo é um erro, mas é uma teoria do caos. Eles dizem, olha, se esses padrões aqui definem o que é arte, se essas pessoas aqui definem o que é arte, se essa sociedade doente admira isso como arte, então pronto. Eu sou o oposto, eu sou um não artista, eu produzo a não arte. Espero que vocês tenham compreendido mais ou menos esse parâmetro do oposto, parâmetro de teoria de caos, tá? Que às vezes surge, de vez em quando surge aí, né? E muitas vezes engana muitas pessoas. Tá certo? Cuidado com essas teorias, porque elas são teorias que vêm de uma forma ampla, mas não se apegam em detalhes. Tá ok? Bom, voltando aqui ao nosso exercício, vamos ver a 8ª pergunta aqui, qual foi? 8ª pergunta. Qual era a única norma estética segundo os dadaístas? Qual era a única norma estética segundo os dadaístas? Bom, segundo os dadaístas, a única norma estética era a lei do acaso. Já vou explicar o que é isso para vocês. Os dadaístas diziam que a arte não tinha parâmetros nem estética pré-concebida. Logo, para que tu crie uma não-arte, só precisa o acaso. Naquele momento, por exemplo, tu vê um objeto e tu, o não-artista, vê aquele objeto, um objeto comum do dia a dia, um garfo, por exemplo. Tu olha para ele e diz, nossa, mas esse objeto é artístico. Olha as curvas, olha as retas, olha o propósito do objeto. Então, ele é uma obra de arte. Então, observa que o princípio estético que usam os dadaístas é do acaso. Ou seja, tu vê alguma coisa naquele momento e o teu raciocínio, a tua inspiração passam a reconhecer aquela coisa como se fosse arte. A ponto de tu pegar um garfo e levar para dentro de uma galeria de arte e querer vender como arte. E o pior é que tem a gente que comprava. Né? Então, existe, para os dadaístas, um único princípio estético, que é a lei do acaso. Segundo a tua criatividade, segundo o teu estado de espírito, ao acaso, tu vê determinada coisa e considera aquela coisa como arte. Tá? Então, para os nossos amigos dadaístas, a única estética, o único princípio de estética é a lei do acaso. Ok? Vamos para número 9.
Que elemento comportamental caracterizou o movimento dadaísta? Então, que movimento comportamental caracteriza o movimento dadaísta? Tá bom? Vou botar lá no chat a respostinha. O elemento que caracteriza o movimento dadaísta é a anarquia. É um movimento de cunho fortemente anárquico. A anarquia é o elemento que fundamenta o movimento dadaísta. A busca pelo caos, pela desordem. Por exemplo, as exposições dadaístas, o próprio artista estimulava o público a destruir as obras, a destruir a exposição inteira, né? Como uma manifestação de ter apreço naquela anti-arte. É uma doideira, né? Porque se o normal é tu ir numa galeria de arte, admirar a obra, o normal na anti-arte é tu ir na galeria e destruir os quadros, né? Como sinal de agrado. Para não arte, o agrado é a destruição, é o caos. Tá certo? Bom, gente, e a última pergunta da nossa revisão é a pergunta 10. Como os dadaístas sinalizavam as exposições da anti-arte? Então, como eles sinalizavam essas exposições de anti-arte? Então, vamos responder a 10ª. Sinalizavam através de manifestações que valorizavam o anárquico, o irreverente. Só um minutinho aqui, escrevi errado. O anárquico, o irreverente, e muitas vezes, ao contrário de exposições convencionais de arte, aonde o público manifesta seu agrado pela obra, a contemplando, nas exposições de anti-arte, o público manifestará seu apreço, seu gostar, né? Seu gostar da obra, destruindo a mesma. Então, nós vamos ver que a maneira como eles encontram para sinalizar as exposições anti-arte é criar exposições que reverenciem o anárquico, o irônico, e que sejam exatamente o oposto das exposições convencionais. Se numa exposição convencional tu olha o quadro, admira, elogia, numa exposição de anti-arte tu arranca o quadro da parede e quebra ele todinho, tá? Demonstrando que tu gostou dele. Porque o princípio do gostar para o dadaísmo é a anarquia, é a irreverência, é o caos. Tá certo, gente? Pessoal, eu vou deixar lá na plataforma, na opção aulas anteriores, esta aula de hoje, bem como a revisão gabaritada. Então, não se preocupem, tá certo? Deixarei lá à disposição dos senhores, para que os senhores estudem quantas vezes e revisem quantas vezes for necessário. Se vocês lerem a apostila, que apostila? Vocês notam aí que no exercício tem um linkzinho. No próprio exercício tem um link. Quando tu abre o exercício, tem um link lá em cima. Tu clica e ele te dá acesso à apostila
para que tu possa fazer os exercícios. Se tu ler essa apostila, tu tira 10, porque eu vou retirar minha prova daí. Cuidado, eu não tiro minha prova da internet. Aí a criatura vai lá e põe umas respostas da internet e, na maior parte das vezes, as respostas estão fora de contexto. Eu insisto em dizer isso, né? Dou até um exemplo para vocês. Na turma do primeiro ano, eu botei que fato dá início ao período arcaico. O aluno pesquisador do Google botou lá, que fato dá início ao período arcaico? Como essa pergunta não existe no Google, dessa forma, ele botou o que aconteceu no período arcaico. Daí o aluno botou democracia, surgimento de classe social. Mas não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando o fato que dá início, não os fatos que ocorreram no período arcaico. Então, por isso que eu digo, cuidado com a pesquisa franca do Google, porque às vezes tu põe respostas que não têm nada a ver com o contexto. E como geralmente o aluno desse tipo tem preguiça de interpretar a pergunta, ele faz isso e ainda acha que está certo. Então, tomem cuidado, tomem como base a apostila que é dada, o material que é dado. Aí vocês tranquilamente tiram 10, nem é 20. Tiram 20, nem é 10. Pessoal, há alguma pergunta? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta referente a esse conteúdo, sobre o dadaísmo ou sobre o simulado? Vocês têm alguma pergunta? Deixa eu ver se tem algum sobrevivente aí. Seu Jean, tá aí, seu Jean. O senhor tem alguma pergunta? Dona Franciele? Vixe, Maria, fui abandonado aqui, eu acho, viu? Eu estou aqui, seu Luciano. Vocês têm alguma pergunta referente a... Nossa, o Jean até saiu, meu Deus do céu. Não, gente? Então, ótimo. Se não há nenhuma pergunta, fiquem tranquilos, o material vai estar todo lá na plataforma para vocês acessarem, para estudarem com mais propriedade para a nossa provinha de simulado, que vai ocorrer semana que vem. Sendo assim, muito obrigado a vocês, obrigado pela paciência, obrigado pelo tempo, e que Deus os abençoe e até a próxima. Tchau a todos.